Fala galera, graça e paz, estamos começando mais um Improváveis Podcast, o podcast com o apresentador mais improvável de todos, eu, Tom Souza, e hoje com dois convidados muito improváveis. Mas antes de falar desses dois gênios, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Vamos a eles! Ele, que tem 26 anos, pastor do Ministério Nova Aliança Garagem, em Bragança Paulista, formado pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, graduando Teologia, há mais de 6 anos à frente de um ministério jovem. Ele, que é noivo de Mirelle Matuccelli, senhoras e senhores, pastor Matheus. Graça e paz, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Tom. Estar aqui no Improvável Podcast é muito bom, ao lado de pessoas que me inspiram. Val, um prazer estar aqui do teu lado também. Tom, muito obrigado pelo convite. E é isso aí, galera. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações por meio dessa conversa, né? Vai ser um tempo Estamos entre amigos. Vai ser um tempo de comunhão. E também nos dando a honra, ele que é músico, professor, empreendedor no setor de ensino musical e marketing digital. Já foi regente de orquestra, hoje ele atua como professor de canto e música nas igrejas. O seu ministério Deep in Church Internacional, com sede em Oklahoma, ele lidera no setor de membros da região da América Latina e os que falam português. E há mais de 7 anos, durante 7 anos, ele atuou como missionário na região norte do Brasil, na floresta amazônica, com indígenas e ribeirinhos. E ele também que é dono do canal do YouTube da Capo e do Instituto Musical da Capo. Ele também é casado, não pode esquecer, né, gente, com Isabelle Gil. Senhoras e senhores, o nosso mestre Valdir Gil. Opa, Tom, muito Que obrigado. isso, hein? Que currículo, Depois de um rapaz. currículo desse... Meu Deus! Que prazer Que estar aqui com bênção. vocês, viu? É um prazer pra mim poder estar com vocês aqui no Improváveis Podcast, né? É um prazer, é nosso, Eu viu? sou o mais improvável pra estar aqui do lado de duas feras aí. Espero poder não apenas participar, mas aprender com vocês aí. Hoje Obrigado. com certeza vai ser um tempo de aprendizado. E Show. o tema de hoje, galera, é os improváveis da Bíblia. Pastor Matheus, onde o senhor acha que começa a improbabilidade da Bíblia? Cara, se nós pegarmos Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, fala que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Então Deus ele cria a terra, Deus ele permite que o Espírito dele para sobre a face do abismo, e ali ele inicia a criação de tudo que existe. Então eu acredito que já na criação já existe uma improbabilidade, né, daquilo que Deus faz. E é assim nas nossas vidas. Naquilo que não era nada, ele torna tudo, né? Então eu acredito que na criação, na própria criação, a gente já vê a improbabilidade de Deus agindo em meio às impossibilidades. É tudo muito perfeito, né? Se a gente Demais. parar pra pensar, é tudo muito... Deus deixou o DNA dele em todos, não é verdade, mestre? Verdade. É verdade. No princípio, como o pastor falou, a nossa mente humana não é capaz de compreender tamanha grandeza que foi o verbo participando e a palavra sendo, né, a palavra sendo o agente locomotor de tudo que existe hoje. Então, cara, isso é demais. E foi tudo através do haja, né? Haja. Haja luz, haja E divisão houve. de terras e águas, e assim houve. Então, por meio da palavra, por meio do verbo, João 3, né, a gente vai ver a respeito de João capítulo 1, melhor dizendo, a respeito disso, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Então, por meio da palavra, por meio de uma situação improvável, Deus torna possibilidades, né? É interessante quando a gente fala em Gênesis, né, pastor? A gente vê que o Espírito de Deus ele estava sobre a face do abismo, mas até Deus falar não existia nada. Então a improbabilidade começa no falar de Deus, né? Começa na Exatamente. palavra. palavra. Exatamente. Deus, eu costumo dizer que Deus, ele não existe.
E parece isso uma heresia, né? Porque para algo existir, alguém precisa criar. Mas Deus, ele é. Então, ele sempre fala, eu sou o que sou, né? Então, quando nós falamos aqui a partir de Gênesis, a criação, ela foi criada por alguém que não foi criado por ninguém. Deus, ele não é criado pelas nossas imaginações, não é uma criação de uma religião, não. Deus, ele é. E ponto, sabe? Então, para nós conhecermos a Deus, nós precisamos nos relacionar com ele, para que ele faça sentido na nossa vida, né? Então, quando nós falamos de quando começa a improbabilidade na Bíblia, assim também é na nossa vida. No momento onde nós não encontramos mais soluções, onde nós não encontramos situações passíveis de êxito, é aí que Deus começa um milagre, né? Então, eu acredito muito nisso também. Historicamente falando, qual que é o primeiro personagem, cronologicamente falando, na Bíblia, que é o improvável para você, mestre? Cronologicamente falando, na Bíblia, nós estamos lendo o estudo desse ano, ele é a leitura bíblica anual esse ano é em ordem cronológica, então nós começamos com a criação do mundo, né? Em Gênesis, Deus começa a criar todas as coisas, Adão, vem a história de Adão e Eva, e após o Caim e Abel, sua descendência, então nós temos Jó, né? Jó. Começa, então, na ordem cronológica, o livro de Jó. E para mim, depois da história da criação do mundo, começa com Jó, um grande improvável. Alguém que em uma época onde não se conhecia tanto, né? Não se conhecia... Deus ainda não era totalmente revelado. Ele já efetuava os seus sacrifícios ao Senhor, era um homem íntegro. E o mais interessante é quando o diabo vem junto com os anjos na presença de Deus, o Senhor fala, observasse o meu servo Jó. Então, para mim, começa, em ordem cronológica, começa esse improvável aí. Legal, e a história de Jó é um cara que começa bem, ele tem a sua vida no meio da tua vida, acontecem as maiores tragédias que um homem pode suportar, que um homem pode viver. Ele viveu tudo, desde quedas financeiras, desde de morte na família, desde enfermidade, mas ele termina bem. Então aí acredito que tá o segredo também, começar bem, no meio do caminho não vai ser tão bem, mas a gente precisa terminar bem, né? Então eu acredito também que Jó ele seja um dos principais improváveis na Bíblia por conta do milagre que Deus fez na vida dele, através da vida dele, e ainda mais ele sendo um exemplo de fidelidade a Deus. Ele não amaldiçoa a Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas ele não amaldiçoa a Deus. Inclusive a esposa dele fala, cara, amaldiçoa esse seu Deus e morre, cara. Daí começa, né? Como é que você fala como uma louca, né? Sim. O Senhor, você está aceitando o bem do Senhor e o mal você não quer aceitar. Então, nu eu vim, nu eu voltarei. Sim. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Então, improvável. E lembrando que essa já era uma época totalmente de perdas, né? Sim. Ele já estava perdendo filho, já tinha perdido filho, já tinha perdido finança, bens, tudo, né? E por último, a sua própria saúde, a ponto dele, né, em sua carne, né, ter que usar telhas, né, raspar e, imagina que loucura. É bem complicado imaginar a humanidade vivendo algo assim, porque ali é um arquétipo, né? A renúncia era muito grande, né? Sim. Ele não tinha referência, né? Ele era a referência, se a gente for pensar. Exatamente. No entanto, quando você acabou de falar que os demônios se reúnem e Deus ele fala da seguinte forma: viste o meu servo Jó, homem justo e fiel. Jó era a maior referência para Deus como um servo dele, cara. Olha que excepcional, né? Então que nos dias de hoje a gente possa manifestar isso também. Sermos referência para outras pessoas da improbabilidade que é possível nós vivermos a possibilidade. E o interessante, pastor, até aqui em Jó 1:8, o Senhor fala para Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Uau. Não há ninguém como ele na terra. Então, cara, é muito improvável isso. Referência global, né? Referência global. E se a gente for pensar... Quem tá dando testemunho do cara? Deus. É isso. Então, aí o negócio fica pesado, cara. E para poucos, Deus, ele isso é improvável de acontecer. E para poucos, Deus, ele fala a respeito disso. Sim. Para poucos. Por exemplo, Noé.
um homem íntegro e fiel. Na Bíblia fala a respeito disso quando você pega o início da história de Noé. Sim. Vai falar um homem íntegro e fiel. Não existia ninguém na terra como ele. Cara, é muito maravilhoso ouvir e ler história de homens como Noé, homens como Jó, que a referência é de pessoas que estão próximas do Senhor. Como também Enoque. Enoque tá vindo numa cronologia, né? Eu acredito que seja Gênesis 5, né? Tá vindo numa cronologia da descendência de Adão. Todo mundo vive tantos anos, tem filho e morre. Vive tantos anos, tem filho e morre. Vive tantos anos, tem filho e morre. Chega nele e fala, Enoque andou com Deus. Pronto. Calma, espera. Andou, né? Calma, o cara nasceu, tem filho, morre. Nasceu, tem filho, morre. Chega um cara, tipo assim, Gênesis 5, né? Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365, né? Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Ou algumas versões, o tomou para si. Uau. Cara... Quais as chances? Bora, quais as chances, velho? De a gente andar na retidão a gente andar com Deus a ponto de Deus falar, bom, você é meu, vambora. Esse mundo é muito corruptível para você permanecer Enoque nele. não sabia brincar. Cara, é a galeria, né? Homens cuja a terra não era digna. Exatamente. A galeria ali. Exatamente. Meu Deus, cara, tô longe. Tipo isso. Um exemplo disso, Moisés também. Né? Não se acharam vestígios de Moisés. Né? Quando Moisés ele sobe... Lá na sua última fala com Deus, não se acha vestígios. É visto que o meu servo Moisés é morto. Aí ele dá uma ordem para Josué. Sim. Né? Olha, visto que meu servo Moisés é morto, vá, agora assuma esse povo aí, seja forte e corajoso. Então percebe-se que para cada improvável, Deus deixa uma geração de improváveis também? É forte, hein? Se a gente pensar. Né? Por exemplo, o meu pai era um improvável. Por mais que eu cresci na igreja, eu era um improvável. Porque todo improvável, ele nasce em meio a impossibilidades, a improbabilidades. Um exemplo, o maior exemplo de todos, na verdade, de improvável, Jesus. Você já viu uma virgem conceber um filho? Deus, é bem provável. É improvável. É. Agora, Jesus ele nasceu no meio de uma perseguição, aonde deveria se matar as crianças do sexo masculino até 2 anos de idade. Assim também foi com Moisés. E eu, por mais que eu cresci na igreja, você pode pensar, mas você é pastor tão jovem e tal, mas quando... Pastor Mirim. Pastor Mirim, Pastor Júnior. Pastor Júnior. Quando o pessoal olha a minha história e fala, você é mais do que provável para estar onde você está. E de certa forma, ok, porque muitos falam, filho de peixe, peixinho é. Então tinha tudo para eu realmente dar certo, mas eu conheço tantos filhos de pastores que não estão vivendo o ministério e até mesmo não estão na igreja, estão desviados, saíram da presença de Deus por conta da pressão ministerial, decepções religiosas, né? Mas enfim, basicamente a minha história, o meu maior testemunho hoje é o meu nascimento, porque a minha mãe, ela antigamente era, não vou dizer que era comum, mas não era visto com maus olhos o aborto. Era algo mais comum, entre aspas, né? E ela havia marcado de me abortar quando ela estava no 4º mês de gestação. Uau. Meu pai, ele estava numa viagem a trabalho, da faculdade também, enfim. E era lá pro Nordeste. Ele ficou, acho que umas 2 semanas lá, 15 dias. E ela havia marcado de me abortar. Entende? 4º mês de gestação, porque eu era fruto de uma gravidez indesejada. Então eu já fui concebido numa improbabilidade. Eu não fui desejado. Então aquela questão psicológica de grávida, tal, toda a frustração, entende? Então ela marcou de poder me abortar. Só que eu costumo até brincar com isso, né? Ela dormiu, ela perdeu a hora e ela não foi.
E ali ela se compareceu, ela realmente entendeu que não era pra tomar aquela decisão. Eu até Uau, brinco. meu Deus. Eu até brinco, eu acho que é por isso que eu gosto de dormir tanto. Então, se a gente for olhar para as pessoas, a gente não imagina a história dela. Então, o inimigo queria matar minha vida, queria ceifar minha vida antes mesmo de eu nascer. Sim. Sabe? Com 2, 3 meses de vida, a minha avó, eu fui criado pela minha avó e minha mãe já estava voltando ao trabalho. E fase de amamentação acaba atraindo. Nós morávamos perto de um riacho, de um rio, melhor dizendo, e a amamentação atrai cobra. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Essa história, E Essa tinha, é nova. os antigos falam que... e tinha uma coral no meu berço. Uau. Ela vem pelo cheiro do leite? Entende? Vem. E acredito eu que sim. E isso foi o que eu ouvi também. Eu não lembro, né? Eu tinha 3 meses de Minha vida. mãe falava isso. Entende? Eu achava que era história, mas agora... Então. Eu corri risco, eu mamei até 4 anos. Exatamente. Então, e nisso, tipo, a minha avó viu aquela situação, me pegou no colo, né? Eu tava dentro do berço, dormindo e tal. Então, em tudo Deus tem nos guardado. Então, a improbabilidade começa não em nós, mas talvez uma pessoa que ela é gerada, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver em um ambiente de pressão, onde os pais são divorciados, onde os pais tiveram problemas com alcoolismo e tantas coisas. Não sei se foi a história de vocês, não sei como que é a história realmente, né? Não sei como é a história da galera que tá nos ouvindo e também do pessoal que aqui está aqui na produção, mas você cresceu em um meio de improbabilidades para onde você está hoje, né? Olha onde Deus está permitindo você chegar, entende? Por mais que tudo aconteceu de uma forma que você não gostaria, mas a improbabilidade te tornou uma pessoa improvável. Uau. Entende? Então, pessoas improváveis nascem em meio de improbabilidade. E toda improbabilidade gera milagres, geram promessas e afeta outras pessoas também. Parece que dentro da Bíblia, quanto mais improvável, mais pesado o ministério que carrega, né? Eu acho que não é nem o peso, cara. Eu acho que é o compromisso, a aliança, né? Porque pesado, tudo vai ser pesado. Se a gente, um relacionamento, se você não tiver uma aliança, se torna pesado. Um ministério, se você não tem aliança, ele torna pesado. Até mesmo um emprego, um trabalho, se você não tem compromisso, ele se torna pesado. Verdade. Então, eu acredito assim, os improváveis da Bíblia, os maiores improváveis da Bíblia, eles não foram usados para exaltar o nome dele, mas foram usados para libertar pessoas, cara. Entende? Então, todo libertador, ele vai sofrer perseguição. Então, se hoje eu tenho um ministério relevante aqui na cidade, na região, Deus tem me usado para resgatar pessoas, para evangelizar, para pregar a palavra, o inimigo não fica feliz com isso, não é verdade? E por mais que ele não saiba do futuro, ele vai fazer de tudo, porque ele enxerga potencial em nós. E muitas das vezes nós não valorizamos o potencial que Deus colocou em nós. Verdade. Né? É importante valorizar. E você tem valorizado? Oh, meu Deus do céu. A improbabilidade. A palavra improvável vem de quê? A falta de possibilidade de prova. É isso. Cara, o que é improvável é aquilo que não se dá para provar. Não tem como ter prova. E Deus, a forma de agir de Deus é totalmente provável, porque Deus não precisa provar nada. Ele tira aquilo que é inativo, aquilo que não existe, o arja do Senhor, as coisas se fizeram. Aconteceu pela palavra. Qual é a matéria-prima da ação do Senhor? Improbabilidade. Aquilo que não se dá para provar. Então, tudo que o Senhor faz em todas as ações da mão de Deus na vida de todos os personagens, pelo menos os principais da Bíblia, você vê improbabilidade. Que é a falta de condição de prova. É isso. Cara, eu não consigo provar o Mar Vermelho. Diz que tinha mais de 50 quilômetros, né? Mano, Mar Vermelho é improvável demais, mano. Tem uma... Um vento do Oriente vem, sopra, o negócio abre. E a galera passa. Como é que anda 50 quilômetros numa noite? E ainda permaneceu, né? E ainda tem pessoas que falam assim, mas era raso, então o milagre foi maior ainda.
para poder matar os soldados do faraó com os cavalos afogados. Porque tem pessoas que dizem que era raso o Mar Vermelho e tal, que se abriu. Entende? Então, até nisso a gente encontra improbabilidades, né? Então, essa questão que você está falando em questão de provas, né? Não tem como você provar Deus. Tem uma frase que diz o seguinte: filosofia é como você entrar num quarto escuro e procurar por um gato preto. Metafísica é como você entrar num quarto escuro, procurar por um gato preto que não está lá. Teologia é como você entrar em um quarto escuro, procurar por um gato preto que não está lá e sair com ele no colo dizendo, eu o encontrei. Ai. Uau! Essa eu devia até anotar, né? Então, não tem como explicar. Porque quando a gente vai tentar explicar a improbabilidade, a gente vai tentar explicar o que é a fé, né? Sim. Porque pessoas improváveis são pessoas de fé. Cara, é isso. Né? A fé é uma atitude de improbabilidade, né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Exato. Cara, se você não vê, você não prova. Humanamente falando, a ciência, ela não acredita naquilo que ela não prova. Em probabilidade. Então, ela não pode crer. Porque ela precisa ter, ó, isso aqui é um plástico. Teve um início, tem um meio, vai ter um fim. Cara, eu consigo provar. Isso daqui é elementos químicos aqui. Agora, a nossa fé, não. A nossa fé, ela é no intangível, no que não se pode ver. Na improbabilidade total. Então, a Bíblia, para quem não crê, ela é improvável. É loucura, né? É loucura. É loucura. Porque foge do racional. Muitos vão tentar criticar o que é a Bíblia. Muitos vão dizer a Bíblia é um mero pensamento de pessoas que realmente marcaram a sua geração. Mas a Bíblia, ela já foi, como posso dizer, ela já foi, o cristão em si ele já foi perseguido, a Bíblia já foi banida em muitos países, em muitas eras da nossa história. Acho que não tem um povo mais perseguido, né? Não que tem, o povo judeu. Não tem. Não. E ela permanece aqui, mais viva do que nunca, né? A Bíblia, ela nos traz vida. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Exatamente. Entende? E de certa forma é o nosso manual de sobrevivência, né? Nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Eu não conheço um improvável que não se baseia na Bíblia. É isso, né? A minha história é parecida com alguém da Bíblia. A tua história é parecida com alguém da Bíblia. A tua história é parecida com alguém da Bíblia. E se não for, se você não encontrar alguém, comece a aumentar o seu nível de palavra, né? Para você encontrar realmente alguém, você vai perceber, cara, realmente o que essa pessoa passou é o que eu passei na minha história, na minha vida. Se a gente for parar para pensar, falando nas improbabilidades, o povo judeu que, como a gente falou, foi perseguido, eles acreditavam na Torá, né? E se a gente parar, ela é história com eu ou é história com i? Porque eles morreram, muitos morreram pelos que eles acreditavam, né? Então, a falta de prova e a ciência procurando todas essas provas, e isso faz com que acredite cada vez mais. Cara, se você parar para pensar na quantidade, Hitler, acho que ele foi o que menos matou, né? Com certeza. Porque o povo judeu ele vem perseguido desde a antiguidade. Sim. Desde sempre. Porque eu acho que foi em massa, né? A questão do nazismo foi ali uma perseguição em massa. Então não houve tanta morte em massa como a questão do nazismo. Mas até hoje nós somos perseguidos. Entende? Tem países que não aceitam de forma alguma, né? E o povo judeu é o povo, se a gente for olhar, é o povo que mais prospera fora da sua terra. É verdade. Já percebeu isso? Por quê? Porque aonde eles vão, eles levam a palavra. Eles levam os preceitos. Por mais que eles sejam judeus não messiânicos, mas eles são a promessa. O povo é o judeu. O povo escolhido é o judeu. Na Bíblia existem só três... pegou carona. É isso. Na Bíblia existem 3 tipos de pessoas. Os judeus, os gentios e a igreja.
No Novo Testamento vai falar que Jesus, dos dois, tornou um só povo, que é a igreja. E o povo judeu é um povo escolhido de Deus. Gentil é todo aquele que não é da descendência de Abraão. É todo aquele que não se diz judeu. Então, se você não aceita Cristo, você é um gentil. Você não faz parte de um judeu, do judaísmo, você é um gentil. Quer seja grego, né, a Bíblia fala a respeito disso, quer seja brasileiro, quer seja italiano. Até Bragantino. Bragantino, sei lá. Mas, quando você aceita Cristo, você faz parte de um povo, que é a igreja. Que quer seja judeu, quer seja grego, ambos os povos se tornou um povo, que é a igreja, né? E a gente está aqui hoje por conta de sacrifícios, de mártires que se entregaram por amor à palavra, que se entregaram por amor à Bíblia, Aleluia. se entregaram por amor ao Evangelho. Chegou a pizza, vocês vão querer já? Fica Quer? à disposição Já de vocês aí. Vai ajeitando lá. Já vai ajeitando a pizza pra gente. Enquanto isso, a gente vai Top. continuando esse papo aqui com esses dois convidados que estão... Meu Deus, hoje é só dia de conhecimento. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like aí no vídeo. Se você quer aparecer aqui nessa tela aqui como patrocinador também, a gente vai deixar o WhatsApp aqui embaixo aqui. Você dá um WhatsApp pra gente lá e com certeza a sua marca vai estar aparecendo aqui, né não, mestre? Tem as redes sociais dos Improváveis também? Nas redes sociais do Improvável, a gente vai deixar tudo aqui embaixo. Você vai lá, segue também o Instituto Musical do Capo. A gente vai deixar um link integrado nesse vídeo, porque o nosso mestre, né, Pastor Matheus, da garagem também Canal ali. da Garagem, né? Canal da Garagem, disse que hoje foi um dia de sucesso, né? Cara, em um dia ganhamos mais de 1.000 seguidores em um Uou. dia. Foi um Glória a vídeo, Deus, um viralizou. vídeo nosso lá viralizou. Essa igreja tá Glórias ficando a improvável, Deus. né? Graças a Deus, cara. Glórias a Deus. Nós somos resultado disso, né? E é uma alegria ver um conteúdo, né? Conteúdo de qualidade, de uma igreja viralizando. Porque o que viraliza hoje na internet é tanta coisa difícil de consumir, né, cara? Sim. Conteúdo que não agrega em nada. Agora, como a gente fica alegre quando uma igreja viraliza? Glórias a Deus. Glória a Deus. Aquilo que o inimigo por muito tempo tentou usar para poder afastar o cristão de Deus, a gente tem encontrado ferramentas e formas de aproximar pessoas a Cristo. Aleluia. Que é por meio do Instagram, YouTube, isso aqui que a gente está fazendo, um podcast. Fiquei feliz também, né? A gente fica feliz pelos resultados. Sim, com certeza. Quem não gosta de resultados, não é verdade? E meu Instagram é pequeno, eu engajo de forma... É orgânica que fala? Orgânico. É orgânica, né? O Me mestre perdoe a aí expressão, se eu não Imagina. souber falar Marketing esses digital. termos. Enfim, nunca patrocinei nada e tal, mas eu tenho, quase 4.000 seguidores. Ó, tá E bom. hoje chegou um vídeo também que ultrapassou 10.000 visualizações. Aí Fiquei feliz, cara, porque são 10.000 pessoas que foram alcançadas por aquele vídeo Hoje foi o de dia, hein? edificação. Hoje foi o dia. Entende? Então eu fiquei muito feliz. E isso nos impulsiona a estar alavancando de uma forma melhor, né? Aí o post de orgânica seria o quê? No meio... Um patrocinado. Você pode impulsionar. Impulsionar. O orgânico é sem impulsionamento Isso. pago, né? É só um compartilhando com o outro ali. Essa é a forma orgânica de... Entendi. 10 mil pessoas, uma compartilhando com a Caraca. outra, é muita gente, né? É bastante gente. Imagina. Chegou a ferramenta entregou para muitas pessoas, porque a ferramenta entendeu que o conteúdo é super relevante. Então, quando a ferramenta entrega para mais pessoas, sejam seguidores ou não seguidores, o algoritmo ele tem um porquê, né? Ele olha aquele conteúdo e fala, caramba, olha, esse conteúdo aqui é relevante. Uhum. Muitas pessoas curtiram, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas compartilharam e salvaram. Salvar. Então eu vou empurrar porque mais pessoas vão permanecer na plataforma graças a esse Olha conteúdo. só. Então ele entrega de forma orgânica. Que Isso isso, é hein? raro, hein? Hoje em dia... Arrasta pra cima. Arrasta Tô pra cima. Arrasta pra cima. Vou deixar aqui as redes sociais do Pastor Matheus também, Editor, pra coloca você aí. seguir lá, tá bom? Top. Não deixe de seguir. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui uns minutinhos a gente volta. Segura aí. Fala galera, graça e paz para você que está começando com a gente agora. Estamos aqui na nossa segunda etapa aqui com a rodada com esses dois feras.
Hoje é dia de conhecimento. Eu tô aprendendo demais com vocês aí, hein? Gente, tá bom demais, tá bom demais. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha e vamos que vamos. E o cenário tá diferente, hein? O cenário tá diferente. Pastora, O que você achou desse intervalo Favela aí? venceu. Favela venceu, meu Quem irmão. diria, jamais imaginaria isso aqui. Nossa, isso é Meu diferenciado. Deus, eu chamou uma pizza. Mas- Que vocês não estavam vendo, mas rolou uma pizza aqui de estrogonofe. Tá rolando de frango, aqui, né? ó. Olha isso. Meu Deus, olha lá o pastor. Eu tô na metade. Ainda bem que eu fui na Meu academia hoje, pra não pesar tanto Não, na... eu já fui. Eu Tá tô pago. aqui, né? Eu tô, tipo, no equilíbrio. No Hoje tá chá, pago, tá pago. no no chá. chá e na... Chá, gente, chá. Chá foi pra... No chá e na Meu pizza. Deus do céu. Deus abençoe o Tom aí, o patrocínio. Qual que é o patrocínio aí, Tom? Aqui o patrocínio hoje é da WSA Arte e Construção e do Improva Story. Se você ainda não viu a nossa lojinha, dá um corre lá no Instagram, Improva Story, curte, tem uma roupa abençoada pra você lá, viu? E você, dono de pizzaria, quiser patrocinar também. Quiser né, Tom? patrocinar, Fala aí. o nosso WhatsApp vai estar aqui embaixo, é só entrar em contato com a gente, você vai aparecer ali e nos nossos comerciais. Hoje nós estamos falando aqui dos improváveis da Bíblia. Mateus, Novo Testamento, a maior improbabilidade. Cara, como a gente já falou aqui durante essa conversa, a respeito de Jesus. E Jesus, por ele ser um improvável, ele seleciona 12 improváveis para caminhar É. ao lado dele. Acho que Jesus E- desde o nascimento, né? Desde o nascimento. Quantos anos tinha Maria quando ela foi Olha, concebida? segundo... Bom, quiser dar essa Não, explicação... por segundo- favor, pastor, por Segundo a favor. tua linha teológica, fica à vontade. por favor, pastor. Não, vai lá você, vai lá você. Não. vai. Só pra ver se vai... Não, quero ouvir o senhor Bom, primeiro. Biologicamente falando, a mulher, quando ela era dada em casamento a um homem, ela precisava ter a sua primeira menstruação, o qual a gente chama de menarca, né? Então, e biologicamente falando também, uma mulher, a possibilidade dela engravidar é muito maior quando ela está no tempo de fertilização, que é após a menstruação. Então, eu Tem gente que acredito... menstruou com 12 anos? 9, 10. Eu acredito que assim, pela primeira menstruação dela, e ela já estava noiva, vamos dizer assim, de José, eu acredito que uns 12, 13 anos de idade. Então, não existe uma confirmação a respeito da idade exata. Mas imagino eu que, por ela já estar nessa fase de se dar em casamento, comprometida com José, imagino eu que ela tivesse, assim, essa idade até uns 16 anos no máximo, imagino. Então, pensa, uma jovem, uma criança, adolescente, concebendo, gerando no seu ventre o homem que dividiria a história da humanidade, né? Meu Deus. Agora você. Como você disse, né, pastor? Concordo plenamente. Na Bíblia não tem especificado, né, a idade de Maria. É descrito na Bíblia a presença da mãe do profeta João Batista, né? Isabel, né? Isabel, e Maria tomando conselho com ela. Isabel era uma mulher já de idade avançada, mas Maria não conta, né? Não conta. São meses de diferença, né? Isabel já tinha 6 meses de gestação, uma gestação improvável também, num tempo de, né? Um tempo de idade avançada. Então, agora, Maria já não fala, mas o pastor aí já explicou certinho. Eu acredito que com no máximo 20 anos também. Eu acho que não passava disso. Culturalmente falando, era normal, né? Sim, culturalmente falando, é normal Hoje, pra ainda gente, é pra estranho, aquela região, né? É. Teoricamente é. Hoje você pode casar com 16 anos. Segundo o nosso Código Civil, hoje é possível casamento com 16 anos emancipando, com consentimento dos pais, dos responsáveis. Então, não foge muito da nossa realidade hoje também, questão... Por exemplo, quantos adolescentes com 13, 14 anos a gente não vê grávida, enfim. Só que a forma como foi com Maria, né, por ela ser virgem e tal, e ser gerado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus, é igual aquela coisa que a gente estava conversando. Não tem como explicar cientificamente como é possível. É improvável desde a sua concepção. Entende? E assim Jesus começou a sua trajetória, a sua jornada,
né? Como nós já falamos aqui, vivia em meio a uma perseguição, aonde se existia uma promessa... Existia um censo, né? Existia um época, censo. quando ele nasceu, né? Sim. Ele foi pra Mas- onde? Pro Egito? Nesse censo? É. Não, ele se escondeu aonde? Aonde... É que o censo, Jesus ainda não tinha nascido, né? Ah, não tinha nascido ainda. Não. O censo, eles vão ser contados, por isso que eles viajam. Por isso que José pega Maria, ela ainda está grávida, e por isso Jesus nasce. Durante O censo, o caminho, né? o caminho. Ao censo. Ele Entende? nasce e não tem lugar para se hospedar na cidade por conta do censo. O Tá censo todo tá mundo sendo viajando. feito. Tá todo mundo foi lá para É ser. basicamente assim, aonde eles faziam esse censo era um centro econômico, era um centro religioso, então tinha tudo isso, né? Por exemplo, hoje a maior cidade do país é São Paulo, então era como se nós tivéssemos que nos deslocarmos Vamos dizer até que o São Brasil Paulo. todo vai para São Paulo. Vai pra São Paulo. Lota a parada, né? Entende? E então não tinha E hospedaria. eles moravam tipo em Tuiuti. Sei lá. E não tinha hospedaria Pinhalzinho. para poder Pinhalzinho. Galera de hospedar Pinhalzinho. eles, né? Todo hotel, vamos dizer assim, toda hospedagem já estava lotado. Então, e Jesus ele nasce numa como posso dizer, esqueci, manjedoura, né? Mas num estábulo, né? Estábulo. Para cumprir o que Isaías disse, né? Então, tudo para se cumprir a promessa. Entende? Então, tudo aconteceu por meios improváveis para gerar um homem improvável, para gerar a maior improbabilidade da história. Provavelmente não foi em dezembro. Não foi. Não foi Isso é nem sério. Exatamente, o nascimento em si não. Né? É interessante eu ouvir, né? E dá pra Não- fazer essa conta de quando foi que ele nasceu? Cara, o Rodrigo Silva, em um dos podcasts, ele disse que poderia, segundo o que está escrito, definido, os pastores receberam a notícia dos anjos. E é uma região que no inverno eles não tiram os animais. Não dá pra viajar Então, também, né? provavelmente não era época de inverno. E essa época onde os pastores estavam pastoreando, segundo o Rodrigo Silva, né? Era meados de maio. Maio. Então, provavelmente meados de maio. Sim. Foi o que ele disse. Eu não faço ideia. Agora, é interessante também que ninguém quis receber Maria também. Né? Também numa história que eu recebi, poderiam toda casa tinha um lugar dos animais. Então, a fama de Maria também não era boa, porque ela tinha engravidado antes do casamento. Então, provavelmente, um dos, né, pode ser pontos teológicos, aí eu não sei dizer, pode ser que Maria não tenha sido recebida por ninguém por conta de Má fama. maus olhos para ela, né? Então, é um dos pontos também, mas não está escrito isso. Entendo. Quais as probabilidades disso, né? Quais as probabilidades disso? Não sabemos. E ele cresceu como criança, né? Ele não sabia que ele era Deus, ou já sabia desde o início. Eu acredito que sim, cara. Porque se a gente pegar... Jesus, ele tinha Tem uma os parte seus oculta, afazeres, os seus afazeres normais, tudo. Mas o tamanho do conhecimento e o tamanho da revelação que ele deveria ter recebido de Deus não o tornava comum. E pessoas em sua volta já Já manifestavam se destacava isso. no começo, No entanto, até mesmo quando ele estava no ventre da sua mãe e João Batista no ventre de Isabel, existia ali uma manifestação, né, deles, mesmo no ventre. Né? A Bíblia fala a respeito disso, que elas começaram a sentir uma agitação no seu ventre. No ventre, entende? Por conta de que não era algo comum. Então, quando Jesus ele nasce, ele acredita que, claro, na sua 2, 3 anos de idade, ele não teria esse entendimento, mas depois ele foi tendo revelações, amadurecimento. No entanto, a Bíblia fala que ele crescia em graça, estatura e conhecimento. Nós somos nascidos, né? Nós somos nascidos humanamente falando e recebemos o dom do Espírito Santo, né? Nós somos batizados no Espírito Santo. Quem gerou Jesus? O Espírito Santo. A palavra fala que Maria, o Espírito Santo seria a semente, né? Então, pensa um bebê sendo gerado pelo Espírito Santo. Com certeza, ele conviveu com a presença do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo desde bebê. Os dons desde sempre. Cara, Nunca tinha pensado eu nisso. acredito, tipo assim,
Não está escrito, mas eu vou conjecturar aqui, pastor. Aham. Acredito o bebezinho ali, pá, bota a mão na galera e curou, né? Tipo, mas o que aconteceu? Não sei. Mas eu imagino. Mas na sua adolescência já mostra, né? Na viagem deles para adorar, Jesus se perde e ele se encontra onde? No templo, né? templo. Ensinando os doutores da lei. Uma coisa interessante também é que Jesus ele não foi porque os meninos eles eram separados, né? Dependendo do seu estudo, eles eram eles tinham os rabinos e eles eram os talmides, né? E Jesus e aqueles que não se destacavam para continuar no estudo voltavam para a profissão do pai. Então eles tinham que estudar o Pentateuco, né? Uhum. E quem não se destacava voltava para a profissão do pai. Jesus era o quê? Carpinteiro. Então ele teoricamente ele não se destacou para os rabinos da época. Não se destacou quando criança, mas se destacou quando adolescente. Só que ele já tinha a profissão do pai. Eu acredito nisso também, mas se a gente for pensar, quando ele estava ali com os seus 12 anos, ensinando no templo e tal, né, por mais que ele não tenha chamado a atenção daqueles escribas, dos mestres da lei, para poder permanecer no templo, tudo era um propósito, porque senão ele seria um provável. Ele porque ele já estudou. Porque, exatamente, não, porque ele é um rabino. Ele é um rabino. Porque ele é o mestre da lei. Exatamente. Né? Então, eu acho que por conta disso, tudo tem aquela questão do propósito, da promessa, entende? E, tipo, também do que foi profetizado por Isaías para chegar até o nascimento de Jesus, o seu momento ali como criança, adolescente, juventude, enfim. Show. E quando ele vem para escolher os 12, qual será o critério? Era a improbabilidade? Cara, eu acho que vai além disso. Além acho disso. que ele só escolheu pessoas que estavam dispostas a fazer algo na sua área. Jesus ele não pega ninguém desocupado. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Exatamente. A maioria que ele escolhe, eles estavam trabalhando, eles estavam exercendo a sua função. Então, Jesus ele nunca vai elevar alguém, nunca vai depositar em alguém que esteja desocupado. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um improvável da parte de Deus, comece a fazer alguma coisa. Então, se a gente pegar, quando Jesus ele começa ali a chamar os 12 para caminhar com ele, a maioria estavam trabalhando, exercendo suas funções, seja herdando uma profissão do pai, seja como Mateus, por exemplo, que estava ali cobrando impostos, mas ele estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa, não estava deitado numa rede, né? Não estava curtindo umas férias. Então, Jesus, ele olha isso, mas claro, ele olha também a personalidade, ele olha a improbabilidade, porque quando ele muda ali a situação de Pedro, que teve seu pior momento de crise na questão financeira com a pesca, e fala, olha, me segue porque agora eu vou fazer você pescador de homens. Depois que Jesus apresentou o maior milagre que Pedro pôde viver na vida dele, que é ver peixe saltando no teu barco. Peixe que não aguentava, e grandes peixes. Ele se encantou com aquilo, mas Jesus foi muito mais encantador do que o milagre que ele havia feito. Entende? O milagre de Jesus não fez tanto sentido como Jesus para a vida de Pedro, ao ponto de Pedro abandonar suas redes e seguir a Jesus. Há quem diga que Pedro ficou rico ali. Ficou E pagou. muito Não, no ali. entanto, se a gente pegar a história, a gente vai observar que Pedro, se eu não me engano, eu acho que ele era o único que tinha família, que era casado, porque fala que ele tinha sogra. Então Verdade. ele precisava deixar mantimentos Jesus para curou a sua sogra. família. Entende? Então, quando Jesus ele faz a multiplicação dos peixes ali para o barco de Pedro, A provisão. ele tá falando assim, eu tô deixando aqui, ó, a provisão para tua casa. Vai e me siga, farei de você pescador de homens. Dali então diante a família dele já não precisava mais que ele trabalhasse. Entende? Porque ele era o provedor naquele momento. Jesus ele já deixou planejado já. Daqui para Exatamente. frente Já tinha um projeto, né? já tinha um projeto. Pronto ali para a escolha, para o chamado. E é interessante você ter que deixar alguma coisa quando Deus te chama.
Deus te chama, você tem que deixar alguma coisa. A quem, eu não me lembro quem foi que Deus chamou, Senhor, deixa que eu enterre meu pai. Cara, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? Olha, mas Pedro teve que deixar aquilo. Ele deu a provisão, mas ele teve que deixar aquilo. Quando Deus nos chama, nós temos que deixar alguma coisa. Deus não chama, ele vai preparar algo para você e você vai ter que deixar aquilo. E quando a gente não está disposto a deixar, olha que interessante, se liga nisso. Qual a história, ou qual personagem da Bíblia, ou qual homem da Bíblia, no Novo Testamento, chegou na presença de Jesus feliz e saiu triste? Alguém já se perguntou a respeito disso? O jovem rico. O jovem rico, ele vai com tanto entusiasmo, ele vai com tanta felicidade ao encontro de Jesus e pergunta, olha, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Olha, eu obedeço meus pais, olha, eu tenho meu coração nas coisas de Deus, tals, eu sei sobre os mandamentos de Moisés. Jesus fala, tudo bem, você faz tudo isso, mas vá, venda tudo e oferte aos pobres. Ele não fez isso, ele não estava disposto a entregar aquilo que mais sacrificava para ele. Então Jesus sabia exatamente o que era importante para ele, que era o dinheiro. Então Jesus nunca vai te dar aquilo que você não esteja disposto a devolver para ele. Uau. Então quando aquele jovem rico ele chega na presença de Jesus, todo entusiasmado, querendo saber realmente o segredo, Jesus passava o segredo. Aquilo que governa a tua vida é aquilo que você precisa deixar para trás, para poder me seguir. Entende? Porque a partir daquele momento, Jesus é o Senhor. Exatamente. É quem governa a sua vida. Então você tem que deixar aquilo que está governando hoje a sua vida. Então, por exemplo, é o dinheiro que está governando a sua vida. Acho que é o maior mal de todos é o dinheiro, né? Ou é os seus bens, ou é as suas posses, ou é a sua família. Que é que tá? Porque para aquele que pediu para deixar enterrar o pai, a família estava governando. E Jesus é quem deseja governar. A partir do momento que ele te chama, você tem que tirar a mão do controle, cara. Você tem que deixar Jesus, porque o chamado de Jesus, e é para todos, ele tem chamado todos nós, todos os dias, mas o que é que eu tenho para entregar para Jesus? O que é que eu vou devolver para Jesus através, a partir do momento que ele me chamar? Né? O que é importante para mim? O que está no centro, o que está sentado no trono do meu coração? É isso que eu tenho que entregar para ele quando ele me chamar. É o que ele fala, né, em João, se não me engano, aquele que amar pai e mãe a mais do que a mim, irmãos, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim, cara. Não é digno de ser meu discípulo. Então eu costumo dizer que Jesus ele não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se ele estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, isso significa que existem outras coisas que estão atrás dele brigando pro primeiro colocado. Para ser o primeiro colocado. Então vai viver numa disputa, tá ligado? Então Jesus ele tem que ser o centro. Porque tudo que envolve a nossa vida precisa rodar, precisa girar em volta de Jesus. Um cristão não pode ter uma vida secular. O trabalho dele não é um trabalho secular. A família dele não é uma família secular. Meu Deus. O Instagram dele não pode ser um Instagram secular. As redes sociais dele não pode ser uma rede social secular. Tudo que eu for fazer, Jesus tem que ser o centro, cara. E se eu não colocar Jesus como o centro do meu relacionamento, das minhas finanças, eu tô sujeito a colocar o meu relacionamento na frente de Jesus. Me destravou. Meu Deus. Que isso, velho? Me destravou. Deu um boom, né? Deu um boom, é bom. Porque ainda nesse tema, né? Jesus é o centro do podcast. Exatamente. Se a gente for pegar a história de Marta e Maria, a casa era de quem? De Marta. Mas quem estava sentado aos pés de Jesus? Maria, certo? E Marta começa a fazer os afazeres da casa. E Marta, ela se irrita ao ver Maria prostrada aos pés de Jesus. E Marta chama a atenção de Maria, chama a atenção de Jesus. Jesus, você acha certo eu fazendo as coisas de casa e ela
sentada aos teus pés, e Jesus fala, Marta, Marta. Aconteceu alguma coisa aí? Não, é só a produção. Pode Entendi. Marta, Marta. Maria escolheu. Por que se preocupa tanto? Por que anda tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Uau. A boa parte. Só que a gente critica muito Marta. A gente apedreja Marta demais nessa história. Só que a casa era de Marta. Sabe o que Marta estava nos mostrando? Ela queria fazer diversas coisas para Jesus permanecer na casa. Uau. Vamos lá, alguém. Me ajuda. Me ajuda. E é isso que a gente faz nos nossos cultos. É. A gente quer tocar o melhor louvor, tudo bem. A gente quer ler a Bíblia em um ano, tudo ok. Mas às vezes não é isso que Jesus quer. Jesus só quer que... Jesus quer que a gente fique sentado, cara, ouvindo o que ele tem para dizer. Por Os quê? pés dele. Os pés dele. E essa é a boa parte. E essa é a boa parte. E dela não vai ser tirada. Não vai ser tirada, tá ligado? Entende? Então, quando nós falamos sobre relacionamentos, né, nisso que a gente estava falando, relacionamento com Jesus, Jesus como prioridade na nossa vida, a gente se torna improvável. Porque qual a probabilidade de um jovem, de um homem viver em santidade hoje? Qual a probabilidade No mundo que nós vivemos, no né? mundo no qual nós vivemos? Qual a probabilidade disso, cara? Então nós nos tornamos improváveis por ir na contramão do mundo. Né? Então agora é a sua vez aí, fala aí. Meu Deus. Assim eu encerro a minha participação. Que isso. Depois cara. dessa aula de teologia, formado pelo Instituto Rema, né? Você que não fez aula no Rema, Rema pode patrocinar a gente. Rema, chega junto. Vem com Cara, nós. muito bom, muito bom. Estávamos falando sobre Jesus, né? E os E 12 sobre discípulos. os 12. Os né? improváveis 12. Improváveis. Outro improvável é Mateus, Mateus. né? Coletor de impostos. E totalmente odiado por todos, né? Principalmente pela classe judaica, né? Uhum. Por ser um traidor da nação. Jesus vai e chama o cara, velho. E, meu, o que isso tem de peso para o judeu, pastor? Alguém que está traindo a nação, assim, colhendo impostos para Roma, ser chamado para ser um dos 12. Mas Jesus olha, como o pastor disse, o coração, a disponibilidade e alguém que tinha tudo a perder. Eu acho que ele tinha tudo a perder. Eu gosto muito do personagem do The Chosen, Uhum. do Mateus, né? Que ele é todo Esquizofrênico. bipolar, sei lá, doido. Eu Parece que gosto tem autismo, muito. rapaz. Parece que ele tem autismo. Parece. Provavelmente ali deve ter, né? Eu gosto daquela cena, sabe? Alguém que... o formato que eles explicaram ali naquela arte, né? Naquele projeto, eu acredito que tem muito a ver com aquilo. O pessoal cuspindo nele, sabe? Ele se escondendo para chegar lá, tipo... ajudando ali, e de repente ele vê algo que as pessoas não veem, né? Ele enxerga algo em Cristo que as pessoas não conseguem enxergar. Então, eu acredito que é mais um dos improváveis. É isso. E enquanto você estava falando, a gente acabou de falar sobre o jovem rico, né? Todo 12 que Jesus chamou, ele pediu para deixar algo. E, claro, isso não existe, não é uma confirmação, não é uma fonte teológica, é um pensamento que eu tenho e que eu ouvi também a respeito disso. Provavelmente aquele jovem rico poderia ser um dos 12 de Jesus. Meu Deus, com certeza. Com certeza. Porque ele pediu para deixar tudo. Meu Entende? Deus. Então, Imagina o jovem assim, rico, olha a um dos 12. oportunidade Um dos que 12. ele perdeu. E a gente tem perdido oportunidades de vivermos um chamado, de vivermos uma promessa da parte de Deus para as nossas vidas, por medo de deixar coisas para trás. A conversa, com certeza, a conversa de João 3 com Nicodemos também. Meu cara. amigo. Com certeza é uma Jesus das... chama Nicodemos, Cara, né? Nicodemos, ele era um discípulo anônimo de Jesus. ele era um discípulo. Ele era muito Oculto, importante, um discípulo oculto. Nicodemos, ele tinha um grande peso no Sinédrio. No entanto, se a gente pegar a história quando Jesus ele foi julgado no Sinédrio, Nicodemos fazia parte desse julgamento. Tá ligado? E ele tinha um peso tão grande ali que Jesus via nele uma oportunidade também
de reverter a situação. Mas não tinha como, cara. Nicodemos, no momento mais crucial da história da humanidade, foi Nicodemos que preparou o corpo de Jesus junto com José de Arimateia, mano. É porque na época eles não eram enterrados quem era crucificado, né? Eu costumo dizer que João deitou a sua cabeça no peito de Jesus, mas apenas Jesus deitou a sua cabeça ao colo de José de Arimateia. Entende? Quando ninguém queria o corpo de Jesus, ele queria, cara. Uau. O corpo de Jesus estava desfigurado, o Judson de Oliveira fala isso. O corpo de Jesus estava desfigurado, cheirando mal. Ninguém queria. Cadê os 12? Cadê os 12? Quer dizer, cadê os 11, né? Porque Judas... E interessante, José de Arimateia e Nicodemos são duas pessoas importantes naquela região. De renome. De renome. Então os caras vão lá, pedem o corpo de Jesus e ele é liberado para esses dois discípulos ocultos. Então, improváveis também, né? E, cara, agora a revelação de João 3,16 sendo dada a Nicodemos, cara. Sabe? A revelação, a mini Bíblia, né? A mini Bíblia sendo revelada a Nicodemos. De uma forma tão profunda. De novo, eu amo a forma com que foi interpretado Nicodemos no The Chosen também. Jesus chamando o cara e o cara tendo muito a perder. O que o cara tinha a perder, meu? Um dos principais. Ele sentava na cadeira de Moisés, né? Cara, um dos principais do Sinédrio. É um dos principais dos doutores, dos mestres. Cara, se não o principal, né? Uhum. Então, o que ele tinha a perder? Toda a reputação dele, todo o estudo dele, porque se ele seguisse... Todo um legado, né? Porque se ele seguisse a Jesus, todo o legado dele de estudo, do judaísmo, da Torá, todos aqueles que eram seus talmides, todo mundo que olhava ele como um mestre, falaria, ó, esse cara aí caiu, perdeu, ó, porque tá seguindo quem? Jesus era considerado uma seita. Tanto é que era chamado os do caminho. Né? Depois, né? Antes de ser chamados cristãos, eram os do caminho. Então, cara, todo mundo era mal visto por seguir Jesus. E, cara, é muito interessante isso. Ele tinha tudo também a perder. Sim, tinha tudo a perder, né? Sim, tinha muito a deixar. No entanto, quando Jesus traz aquela comparação de que é impossível se não nascer de novo, ele na sua ignorância, e nós também, né? Talvez nós agiríamos dessa mesma forma. Como eu posso, desse tamanho, né? Voltar ao ventre da minha mãe? Não, mas ele está fazendo um convite para uma nova vida, para uma nova história, para realmente viver as promessas que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Entende? Show. Gente, a gente vai para um rápido intervalo agora. Vamos dar uma pausa de 30 segundinhos. Segura aí que a gente já volta. Voltamos aqui com o Improváveis Podcast, o podcast com o apresentador mais improvável de todos, eu, Tom Souza, e com esses dois gênios. Se você ainda não está assistindo, volta para trás, vê todo esse vídeo que eu vou te contar. É muito conteúdo, é muita informação. A gente tava falando de... Tá falando Nicodemos. Nicodemos, que os improváveis no Novo Testamento. Show, bom demais. Falando quando a gente fala de largar tudo, porque Nicodemos, ele era vamos dizer assim, que ele fazia parte, né, da cúpula. Paulo também vem nessa estrutura que faz parte de algo, né? E quando ele larga tudo para seguir Jesus, ele começa a ser muito perseguido, né? Muito, muito. Porque Paulo, existia sobre ele uma grande referência de ser um perseguidor dos cristãos.
existia a guarda romana e existia a guarda religiosa, que era ali dos sacerdotes, enfim. E Paulo fazia parte dessa guarda, dos sacerdotes e tudo mais. Então Paulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. E agora ele tá do outro lado, né? Agora ele é perseguido. Inclusive, ele está presente no apedrejamento de Estevão. Ele que segura a capa da galera que vai matar o cara. É ele que tá segurando a capa. Então ele vê e ele aprova aquilo ali, né? Ele tá do ladinho quando Estevão olha pra cima e fala que tá vendo Jesus. Ele então, eis que vejo os céus abertos, o Paulão tá ali olhando. Paulo tá ali, que rapaz maluco. Se eu não me engano, Estevão, ele foi o primeiro mártir? Foi. Primeiro mártir, né, cara? Uhum. Surreal, né, mano? Cara, uma coisa muito legal de Nicodemo, só voltando aqui, a palavra fala que ele era um dos principais dos judeus. Principais, um dos principais. Cara, ali, pra você ser um principal, cara, você tinha que ter muito peso. Nós não conseguimos entender isso, pastor. Nós não conseguimos. Agora, ele chega em Jesus e fala, Rabi, bem sabemos, no plural, né? Até tá aqui aberto, ele fala assim, ó, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, qual era a função sacerdotal e qual era a função dos mestres da lei da época? Eles eram responsáveis pelo apontamento dos sinais proféticos. Eles tinham que ler e falar. Até quando Jesus cura o leproso, ele fala, olha, vai se apresente e dá a sua oferta. Sim. É porque então, eles eram tidos, os sacerdotes, eles eram tidos como uma autoridade sanitária. Uhum. Então eles diziam se estava limpo ou não, se estava curado ou não, se podia voltar para viver em sociedade ou não. É como se fosse agora, na pandemia. Não, você vai pegar ali um atestado de 15 dias, passou os sintomas, você pode voltar à sua vida em sociedade. Né? Então eles tinham esse poder também, não apenas religioso, mas sanitário. E é interessante, né? O Nicodemos fala, sabemos, ou seja, tinha mais gente. Ele não estava sozinho. Eles estavam analisando, né? Eles estavam analisando as profecias, eles estavam analisando os livros e eles falam, cara, sabemos que você veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais. Então eles estavam analisando o quê? Os sinais. Se não tiver vindo de Deus. Eu acho que uma das principais características do sacerdote é averiguar, é analisar. E quando eles começam a ouvir a repercussão que Jesus estava causando, Nicodemos, com a sua parte racional, mas também com a revelação do Espírito, imagino eu, desde então, ele começou a estudar sobre a vida de Jesus. Ele começou a estudar sobre o profeta. Sim. Porque a gente vê dois grupos no meio do judeu. Aqueles que professavam a fé apenas dos Pentateucos e aqueles que acreditavam e tinham para si também sobre Davi, sobre Salomão, sobre os seus ensinos. Então, tinham dois grupos de religiosos que queriam pegar Jesus, né? Que queriam ir contra os ensinamentos de Jesus. Mas Nicodemos, ele realmente se entrega à revelação. Ele começa a buscar mais informações sobre Jesus, vê realmente tudo que o profeta Isaías estava dizendo sobre Jesus e, acima de tudo, os sinais, né? Que ele precisava realmente começa a juntar as peças, né? Exatamente. Ele começa a juntar as peças. Exatamente. Então, para ele fez sentido daquilo que Jesus estava falando e daquilo que Jesus estava fazendo, né? E isso se tornou muito importante. Muito show. Né? Show. É isso aí, mestre. Nicodemos era um dos mais improváveis. Não é muito falado. Eu nunca vi uma pregação sobre Nicodemos. Eu já ministrei, mano. Já ministrou? Jesus sobre Nicodemos e José de Arimateia, cara. Jesus olha pra ele e fala, você é mestre de Israel e não sabe disso. Saia do anonimato. Meu Deus. Convidando ali, ó. Sai da sombra. Jesus, ele vem quebrando uns paradigmas, né? Ele vem atropelando. Jesus toca em uma parte da vida de cada um que acessa a presença dele. Ele toca onde ninguém pode tocar. Uhum. Ele toca no que é mais... Cara, eu costumo falar que ele toca onde é mais precioso pra você.
Então ele fala, para quem é soberbo, para quem, né, uma vida de glamour, vamos dizer assim, né? Um doutor, um dos principais, um mestre da lei. Cara, Jesus chamar ele para a luz é um pedido muito, muito poderoso, né, cara? Sim, porque vai, tipo, mais ou menos assim, tudo que você estudou, tudo que você ensinou, se tornou em vão depois que você me conheceu, né? Então é isso que Jesus nos ensina. Tudo aquilo que a gente viveu no nosso passado não faz mais sentido quando a gente passa a conhecê-lo. Tudo bem que das nossas feridas sai poder para curar, mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, verdadeiramente, por que eu falo verdadeiramente? Eu costumo dizer que eu cresci na igreja, fui criado na igreja, mas por um tempo da minha vida eu era como uma dracma perdida. A dracma, ela se perdeu dentro da casa. E eu era como esse cara, eu era como essa dracma, que se perdeu dentro da casa, dentro da igreja. Então, quando Jesus permitiu que eu o encontrasse, quando eu o busquei de todo o meu coração, eu fiquei como Nicodemos, cara. Uau, Jesus tem muito mais para me apresentar do que a religião, do que a religiosidade. E Jesus, eu acredito que Jesus, a sabedoria de Jesus, a graça de Jesus, o caráter de Jesus alcançou Nicodemos. E ele não encontrou isso em nenhum outro mestre da lei. Com certeza. Jesus, ele veio para quebrar a religiosidade do coração da galera. Eu também sofri muito para quebrar a religiosidade dentro do meu coração. Ainda hoje tenho vivido constantemente essa luta para não deixar com que a religiosidade alcance, né? Palavra difícil de falar, né? Religiosidade. E você nasceu no berço evangélico? Sim. A vida inteira. Você Sim. também, né? Uns 3 anos de idade eu fui. Uns 3 anos? Mas assim, praticamente, né? Nasci na igreja, assim. Cresci na igreja. E acho que pra gente, eu também nasci no berço evangélico, permanecer todo esse tempo é bem improvável, né? Porque a gente fala de muita gente que vem do mundo, né? Fala, nossa, você tava na droga, você tava na cachaça, isso e aquilo. Que improvável você estar aqui. Mas permanecer desde sempre. Você habitar em um meio, você nascer dentro, não quer dizer que você é alguém que crê, né? Então, você ser chamado por Cristo dentro, você permanecer dentro e você entender o que é estar dentro. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios daquele que nasce na igreja, é entender que ele está lá dentro. Porque você nascer lá dentro não quer dizer que você faz parte. Uau. Então, um dos principais, eu acredito, eu até conversei uma vez com o pastor, era o pastor Duda na época, eu falava, nossa, pastor, eu não tenho testemunho. Porque eu falava, não bebo, eu nunca fui uma balada, chato. Eu não tenho testemunho, porque antigamente era, eis isso, eis aquilo, eis o outro, Daí eu lembro que eu trabalhava no estacionamento. E eu tava conversando com o pastor ali no estacionamento, ele ia no banco e tal, e eu falando isso, daí passou um cara. E eu só falei, pastor, não tem testemunho, não fiz nada, e o cara passou assim. Daqui a pouco o cara voltou. Ele falou, dá licença. Eu falei, não pode falar. Ele falou assim, posso falar uma coisa? Ele, o que Jesus fez de errado? Eu falei, Jesus? Ele o que Jesus fez de errado? Eu falei, nada. Ele falou, foi o maior testemunho de toda a história da humanidade. Aí quebrou. Aí me quebrou no meio, assim, ó. Entende? A gente não precisa... Então, eu dizia que eu não tinha testemunho, mas, cara, você viver dentro da igreja, você nascer dentro da igreja é muito... a linha é muito tênue entre você nascer na igreja e você ter a fé, porque o Deus dos meus pais não é o meu Deus, entende? Eu tenho que encontrar a salvação, eu tenho que render a minha vida também, porque senão eu vivo uma vida de religiosidade e não de evangelho. Filho de crente não é crente. Não é. Não é igual peixe. Filho de crente tem que aceitar Tem que aceitar Jesus. Tem. Porque cresce dentro da igreja, cresce num ambiente que você acha que já está ali o tempo todo. E né? você entender o que é o ambiente. É uma chave, né? Tem que virar uma chave, né? As crianças precisam entender o que é o ambiente da igreja. Né? Na minha época não tinha escolinha, a gente ficava lá na mãe beliscando a gente, né? Assembleia de Deus rígida ali, né? Parada rígida.
Você não tinha escolha, você ficava lá ouvindo a mensagem. Cara, eu não entendia absolutamente nada do que a galera falava. Eu me lembro de não estar entendendo nada. Então isso me desmotivava. Enfim, ficava lá. Eu tinha uma Bíblia, a minha mãe não tinha celular na época também. Então eu ficava rabiscando a capa da Bíblia. Na minha biblinha, eu ficava rabiscando lá. Mas um dia aquilo se fez. Só que as crianças também sentem a presença. Uhum. Sim. Então eu me lembro de quando o Espírito, sabe, se manifestava, eu sentia alguma coisa diferente, mesmo criança. Então eu já vi criança batizada com o Espírito Santo. Então, mesmo... Aquilo que a gente estava falando, né? Jesus ele já nasceu com esse batismo por ter sido fruto, né? Fruto do Espírito. E as crianças que têm uma sensibilidade Cara, então, a mais, né? É assim. Eu amo a estrutura da igreja, sabe? O cuidado com as crianças. Só que quem cuida das crianças tem que ter essa... A minha esposa, ela gosta muito de criança nessa parte. E quem cuida da criança tem que entender que a criança vai para a escolinha, mas ela não vai lá para deixar de atrapalhar o culto. Ela vai para lá para ser... não, ela vai lá para ser ministrada. A escolinha não é creche, né? Não. Ela vai lá para ser ministrada. Então é uma extensão da igreja. Tem que haver a presença de Deus na escolinha. Deus tem que se manifestar na escolinha. Sim. Então, se não está tendo... Professoras e professores de escolinha... Vamos Recebe lá. aí. Recebe então, aí. Se não está tendo manifestação do Espírito Santo na escolinha, tem algo de errado, porque as crianças sentem. Precisa. Jesus gostava de crianças. Ele falou, não, deixa vir as minhas crianças. Porque quem não se fizer como uma delas não pode receber o reino. Sim. Não pode adentrar o reino. Então, entrei nesse tema aí, mas eu vou passar a bola pro pastor. Não, mas é isso mesmo. Eu acredito que o seu testemunho é parecido com o meu, Uhum. né? Eu costumava dizer também, assim, eu não tenho testemunho, por mais que dentro da igreja eu estava perdido dentro da igreja e fui encontrado por Deus e tal, mas o nosso maior testemunho é permanecer, entende? É estar onde a gente está, é viver o que a gente está vivendo, e os desafios são diários, e saber permanecer. E uma coisa que eu estava vindo pensando a respeito disso: não existe nenhum milagre inédito. Oi? Não existe. Ouviu isso? Não existe nenhum volta milagre. aí, gente. Volta no vídeo. Não existe nenhum milagre inédito, não existe nenhum testemunho inédito. Tudo que um dia a gente está prestes a viver, ou a gente está vivendo, alguém já viveu. Uhum. Entende? Então, a gente já vê na Bíblia histórias de ressurreição, histórias de libertação, histórias de restauração. A gente conhece pessoas que viveu coisas parecidas com as quais nós vivemos também. Então não existe um milagre inédito. Existe algo geracional que nunca aconteceu na sua genealogia. E isso pode ser gerado através da sua vida. Mas milagre inédito, eu acredito que não exista. Sabe? Jesus, ele já curou câncer, Jesus já curou AIDS, Jesus ele já curou paralíticos, Jesus já curou cegos. E também nessa parte que a gente está falando sobre testemunhos, nós já temos pessoas em quem nós vamos nos espelhar, sabe? Eu não sei se você conhece pessoas que cresceram na igreja e estão permanecendo até hoje. O meu maior exemplo foi meu avô. Meu avô morreu com 94 anos de idade. Uhum. Ele tinha 50 anos de presbitério, que chama? Isso. Na igreja presbiteriana. Meu Deus. Meu pai perguntou para ele quanto tempo que o senhor é cristão, desde que nasci. Então, 94 anos servindo a Deus. Meu Deus. Sabe? Então, eu tive testemunho dentro de casa. E assim eu quero ser lembrado também pelos meus netos, bisnetos, filhos e tal, né? Então, nós temos que ser testemunho para alguém. Porque um dia nós tivemos o testemunho de alguém. E um dia alguém vai ter o nosso testemunho também, né? Então, eu acredito muito nisso. Aleluia. 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 Quer aceitar Jesus de novo? Mas ainda entrando nisso, isso que eu vou falar é muito forte, sabe? Acho que vai confrontar, inclusive isso me confrontou. Eu não sou pai ainda, desejo ser pai. Receba! Mas eu vejo Senhora muitos Mirella homens, Matuccelli. eu vejo muitas pessoas correndo atrás de bens, correndo atrás de coisas para poder deixar uma herança para os filhos, ao invés de deixar um legado.
Porque herança você deixa para as pessoas, legado você deixa nas pessoas. Então, que essa seja o nosso modo de viver, deixar legado. É importante você deixar bens, é importante. Mas, acima de tudo, deixe um legado. Foi o que Jesus deixou para nós, né? Exato. Nós precisamos deixar legados. Nós precisamos marcar a nossa geração por legados. Sabe? Não sei se você já ouviu falar de Gregório McNutt. Depois você procura lá. Esse cara, ele morreu e eu fui conhecer a história dele no dia da morte dele. Assim que ele morreu, saiu o noticiário. Eu vi algumas pessoas, isso há 6 anos atrás, postando no Instagram e fui procurar saber quem é. E tem uma ministração dele de fogo, lágrima e paixão. Se você não chorar naquela ministração, você precisa se converter novamente, meu amigo. Cara, deixa aí o nome pra galera procurar. Gregório McNutt, fogo, lágrima e paixão. Cara, aquele cara fala com tanto amor sobre legado, tanto amor sobre fogo, lágrima e paixão por Jesus, que ali eu estava num processo ainda para ser pastor, toda aquela questão de espera, tive que esperar, tive que passar por celibato, que chama? Sim. Por um celibato e tudo mais. Celibato? Não. O celibato é quando não, a como pessoa não é isso. Não é isso. Tem um outro nome. Eu tive que passar por perguntas e tal, tive que passar por um tempo de observação para poder ser pastor, e eu estava realmente nessa fase, há 6 anos atrás. E para mim fez tanto sentido essa mensagem, cara, que hoje ela faz parte da minha vida. Eu conheci o cara, ele morreu, postaram notícia, eu fui pesquisar, ou seja, por meio da morte dele me trouxe vida. Uau. Entende? Tipo, me trouxe... Deixou um legado. Olha o legado do cara. legado. Tá ligado? Então, assim, nós somos passageiros aqui, certo? Nós somos aqui de passagem. E nós estamos de passagem na vida de pessoas também. Mas qual legado nós estamos deixando na vida dela? Eu aposto que tem pessoas que você conviveu por muito tempo e hoje vocês não se falam mais. Mas qual legado você deixou sobre elas? Forte. Então, isso que a gente tem que se O atentar. que vão falar no dia do seu velório? Eu tenho uma frase seguinte. Recado pra geração. Se Pega hoje... aí. Pega caneta, papel para anotar aí. Se hoje fizessem uma matéria sobre você, qual seria a manchete? Uau. Tá ligado? Tipo, qual seria o título? Qual seria o tema? Entende? Então, a gente tem que viver pra Cristo mesmo. Show. E nós estamos vivendo, pelo menos eu digo assim, a humanidade em geral tem vivido pelo dinheiro, pelos bens, pela conquista. Estava conversando com a minha esposa hoje. Se o Senhor suprisse todas as suas necessidades a partir de hoje, você olharia para ao redor da sua vida e faria sentido que você continua o que você está fazendo? Será que o que a gente está fazendo hoje na nossa vida, 90% ou 95% não é pelo ganho, por conquista, por ter, né? Será que se o Senhor falasse assim, a partir de agora você não precisa mais trabalhar, o que perderia o sentido na sua vida? Cara, para muita gente perderia tudo o sentido, todo o sentido, porque as pessoas vivem para trabalhar, vivem para ganhar, vivem para ter, vivem para conquistar. Então nós não podemos viver para isso, né? Porque a partir do momento que o Senhor falar, aqui chegou o seu ponto final, né? Qual é o meu legado? O que eu deixei? Será que eu deixei um legado? Olha, esse aqui trabalhou pra caramba pra ganhar dinheiro. Ou eu trabalhei para Cristo? Sabe? Então nós temos que aprender a deixar de olhar para o mundo. Um senhor de idade chamado irmão Mário Matos, conhecemos na missão na Amazônia. Ele chegou e falava assim, olha, quando você descobrir que indígena? Hã? Ele era índio? Não, ele era um dos missionários missionário. que veio dos Estados Unidos para fazer. Ele era naturalizado americano. Então ele falou assim, o dia que você descobrir que você é livre, você vai descobrir que você não precisava trabalhar tanto. É o lugar que você precisa chegar, o lugar onde nem a riqueza e nem a pobreza encostam em você. Você tem que entender que você tem um pai. Aí você é livre. Uau. Quando você descobrir que você tem um pai. Porque nós somos como crianças crescidas. Crianças crescidas são assim.
Criança é assim, ó, pode pôr a roupa que você quiser nela. Ela não vai saber que ela tá feia, ela simplesmente vai aceitar o que você põe. Pode pôr o que... O pai sempre vai dar o melhor. Então a criança sempre vai estar vestidinha bem. Só que um belo dia ela fala assim, agora eu quero escolher o que eu visto. Agora eu quero escolher o que eu como. Agora eu quero escolher o que eu bebo, onde eu moro. Agora eu quero escolher porque eu cresci. Então você para de depender do pai. Nós temos que voltar a depender do pai, crescidos. Nós temos que ser adultos que dependem do pai. Só que nós não conseguimos depender 100% e totalmente do pai. O pai fala assim, ó, a partir de agora eu cuido de você. Você fala assim, tá bom. Mas deixa só eu trabalhar aqui para garantir. Vai que você não cuida. Vai que essa área Vai que você não supra. Cara, é muito delicado isso. E eu tô falando para mim mesmo, tá, sabe? E para nós todos que estão aqui, a produção também, sendo ministrados. Às vezes a gente dá o controle da nossa vida na mão do Senhor. Só que quando chega, sabe a montanha-russa? Você não tem volante montanha-russa. Ela sobe, daqui a pouco ela vai cair. E quando cai, você fala, Deus, dá o controle aqui pra mim. Você não sabe dirigir aqui. Você mexer no botãozinho atrás da TV. Sabe? Cara, a gente quer controlar a parada. E Deus fala, cara... Mas sabe o que Deus fala? Então toma. Você quer dirigir, então dirija. Daí a gente bate, a gente apanha, a gente chora, a gente sofre, a gente... esperneira, Deus tá ao controle da minha vida de novo, eu me entrego, eu me rendo. Aí o Senhor fala, então tá bom, então volta. Então, tipo assim, é a dependência do pai, é você olhar pro pai e falar, cara, eu preciso de você. Sozinho eu não consigo. Me veste. Aleluia. Me reveste. Eu quero. Vamos lá, pessoal aí. Trazer um chazinho. Produção, aquela chazinho. Tá, produção. Pastor. Eu vou querer chá da próxima vez, aleluia. Traz aí. Não, obrigado, pastor. Tem algumas perguntinhas aqui que o pessoal já mandou. Eu acho que o pastor Matheus, ele é mais do que indicado para responder essa daqui. Vou selecionar aqui, ó. Dá até medo disso. Vamos lá, pastor, aqui, ó. Como que tá o som aí? Tá indo? Tá bom? Ó, essa é boa, hein? Então tá. Olha, com patrocínio aqui da... Patrocínio Coca-Cola, filma nós. Ó, mandaram aqui uma pergunta pra gente aqui, ó. O ladrão da cruz era um improvável? Meu pai. Meu Deus. Meu Deus. Demais, né? Se a gente for pensar, ele estava no maior poço de humilhação. Jesus, ele estava vivendo a sua maior humilhação. E do lado dele estavam dois homens. Um reconheceu Jesus como o Messias. Alguém que não tinha culpa. E nos seus últimos momentos de vida, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador. No entanto, Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse rapaz, ele foi a vida inteira dele, um improvável. E chegou no momento da cruz. Isso foi reafirmado. Porque até mesmo nos últimos momentos de vida, ainda existe uma oportunidade de reconciliação. Só que não vamos esperar os últimos momentos de vida, porque você não sabe qual é o seu último fôlego de vida. Não dá pra viver. Não dá pra viver. Viva lá a vida louca. Não dá pra viver como o nosso irmão missionário Zeca Pagodinho fala, né? Deixar a vida me levar. Não dá. Não dá. Não. Então, sim, ele era um dos improváveis, com certeza. Quando você falou, o ladrão da cruz era improvável, eu falei, qual? Qual deles? O da direita ou da esquerda? Então não mandou a pergunta. O da direita foi um. E o da esquerda? Cara, o coração deles separava a atitude, né? O coração de cada um deles era diferente. Então, por mais que estavam na mesma situação, cometeram um erro, porque eles foram condenados à crucificação e era o pior ato cometido por alguém era a morte de cruz. Então era o pior humilhação. Pior humilhação. Era a escória, a cruz era para a escória. Então eles fizeram... eles não eram nem enterrados, né? Eles eram jogados. Cara, eles eram tipo assim... Putrefatório, alguma coisa assim. Se o cara foi pra cruz, ele fez coisa, terrível. E quando um olha para Jesus, ele olha para Jesus como Senhor. E o outro olha para Jesus com desdém. Ele fala, ó... Ele lá na cruz, ele começa a blasfemar. Fala, ó, você não é Deus? Então salva-te a ti e a nós também.
Então vamos ver, então. Tá pagando pra ver, então. E o outro fala, olha, nem aqui você pode entender. Nós fizemos, nós estamos recebendo aquilo que fizemos. Ele fala, fizemos. Agora esse não fez mal a ninguém. Né? Então ele fala, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uau. Jesus fala, ainda hoje. Cara, estreou o paraíso? É improvável, o cara estreou o paraíso. Estreou o paraíso. O cara estreou o paraíso. Surreal, né? Se a gente for pensar, antes de Jesus ir pra cruz, ele já havia salvo uma pessoa. No lugar dele, no lugar de Barrabás foi Jesus, né? Então, antes de Jesus ir pra cruz, ele já tinha salvo a vida de alguém. Já tinha salvo a vida de alguém. Fisicamente falando. Por quê? Isso queria mostrar o quê? Barrabás foi o último milagre de Jesus, então? Não. Teoricamente, não. A gente teve, em vida. A gente teve relatos, né? Que Jesus, depois da sua ressurreição, ele teve as testemunhas oculares. Ele ficou aproximadamente 50 dias andando e ainda fazendo milagres e prodígios, né? Mas, assim, falando de Barrabás ele não conseguiria se libertar sozinho. Ele não conseguiria se livrar daquelas cadeias sozinho. Ele não improvável que trocassem ele por Jesus, né? Exatamente. Barrabás, por si só, ele não teria um advogado para poder livrar ele de tamanha acusação. Mas como era Páscoa, e ali naquele momento, Pilatos tentou achar alguma artimanha, alguma forma de poder livrar Jesus. Então, é o seguinte, gente, vamos pegar aqui Barrabás, vamos pegar Jesus e vocês vão escolher quem vocês querem. E a galera Barrabás gritando. Era um dos piores, né? Barrabás, ele era um anarquista. Ele ia contra o sistema, ele era contra o governo. Ele realmente era um dos piores. Ninguém gostava do cara. Ninguém gostava do cara. Então, até no momento que ele estava prestes a morrer, por causa que era uma Páscoa, então ali se libertava um prisioneiro. Era uma festa, era uma celebração. Mas agora você estava diante do maior, entre aspas, assim, né? Como você acabou de falar, um dos piores ladrões, salteador, e do outro lado, Jesus. Um leão em pele de cordeiro naquele momento. Príncipe da paz. Como ovelha muda, estava indo ao abatedouro, que chama, né? Uhum. E assim ele se fez. Enquanto eles estavam pedindo Barrabás, ele estava quieto. Porque até em um momento onde tinham que escolher Barrabás ou Jesus, a multidão escolheu Barrabás, cara. E nesse momento, o cara fala, então lavo as minhas mãos, o sangue dele não está sobre as minhas mãos, e o povo grita, profeticamente, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Uau. É a boca de Deus falando ali, profeticamente, que o sangue desse homem caia sobre nós, sobre os nossos filhos, e assim a humanidade foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Uau. Sensacional. Vamos aqui a mais uma pergunta aqui, já estamos quase no finzinho. Pastor Matheus, não, essa vai para o Valdir. Mestre Valdir, o Thiago quer saber o que de fato é ser um cristão? Uau! O que de fato é ser um cristão? Para mim, ser um cristão é alguém que é um seguidor de Cristo, é alguém que tem em si o evangelho e principalmente as palavras de Jesus no coração. Então, você ser um cristão é você ser imitador de Cristo. É você caminhar para onde Jesus caminhou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Para onde? É uma questão de renúncia e fé. Cara, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a tua cruz. É um processo de morte. E me siga. Tem a ver com deixar suas coisas e ir pelo caminho, pelos passos. Para onde? Para a morte. Então nós temos... O verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que morre para si mesmo e nasce para Deus. Uau. Então, se você ainda está vivendo uma vida ordinária, se você ainda está vivendo uma vida onde esse mundo ainda toca em você, é porque você está vivo ainda. Você ainda não morreu. Então, meu pastor fala isso, ó. Nós temos que deixar de viver.
tá muito vivo ainda. Tem que Tá morrer muito mais vivo. um pouco. Mata Tá um muito pouquinho vivo. mais. Então, quando você começar a morrer para os seus sonhos, para os seus projetos, para as suas coisas, para as suas intenções, para os seus, cara, você começa a viver para aquilo. Então, a minha oração é, Senhor, me ajuda a ir para o centro da tua vontade, porque no centro da vontade de Deus não é o centro da minha. Você sabe que e morte tem a ver com renúncia, renúncia de vida. Então, cara, quando você recebe um não, você recebe você morre. Todo não, pode ver uma criança, a criança recebe um não do pai, ela morre ali. Ai, não acredito. Sabe, eu recebi um não muito, muito, muito pesado na minha vida e na vida da minha esposa, por esses anos aqui que a gente está vivendo. Um não. E aquele não foi morte pra gente, sabe? Foi um não dolorido, de morte, de renúncia, mas aí... Eu queria e bate o pé. Eu queria e bate o pé, mas pai, por quê? O senhor falou porque... Daí você tenta, né? Reagir como criança. Mas aí você aprende. Aí você entende que o verdadeiro cristão é aquele que obedece mesmo quando contrariado. É aquele que segue mesmo que para a morte. Porque isso vai na contramão humana. Cara, ninguém quer morrer. Ninguém quer renunciar, ninguém quer deixar os seus próprios sonhos, ninguém quer deixar. E evangelho tem a ver com isso. Evangelho tem a ver com seguir os passos do mestre. Para onde o mestre... Os discípulos ali falando para Jesus, eu quero sentar à direita, e o outro, eu quero sentar à esquerda. Ele fala, mas você pode beber o cálice que eu vou beber? Cara, o que é isso? Você pode aceitar o que eu aceito? Você pode sofrer o que eu vou sofrer? A sua responsabilidade, cara, você vai pagar o preço que eu estou pagando? Então ser cristão tem a ver com pagar o preço que Cristo pagou. Uau! Você vai dar a sua vida por alguém? É isso. Você vai deixar de viver a sua vida para... Porque quando... E eu não... Eu tô longe ainda, sabe? Eu tô caminhando, né? Eu tô caminhando ainda para entender isso. Mas é muito interessante, principalmente os missionários. Quando você deixa a sua cidade sair, vai fazer missão num campo, ali você... Cara, você sofre umas paradas, sabe? Você era missionário lá na Amazônia, né? Sim, a gente fez missão com os ribeirinhos e indígenas. A tribo Parintintim. A gente andava 21 horas de barco a partir da cidade. A gente pegava o avião, pegava o ônibus, ia até a cidade, depois pegava o barco, 21 horas até a primeira comunidade ribeirinha, depois mais 3 horas até a comunidade indígena. Uau. E lá não tinha energia Coragem. elétrica, né? Não tinha energia elétrica, não tinha correio, não Só tinha... pernilongo. Cara, tinha... Sem internet, sem meu internet, Deus. Sem nada, sem telefone, a TIM não pega lá, é mentira. A TIM não pega lá. Não pega, não é sem fronteiras. Não acredite. Não acredite, não pega. E lá é Deus e eles. E lá tem almas. Então a gente começa a morrer, cara. Morrer lá dentro, sabe? Sem banheiro, sem privada, banho no rio. Uau. Então, cara, sabe? Quando a gente começar a morrer para nós mesmos e, sabe, para que outros possam viver, a canção do Juliano Sol, né? É preciso morrer. Então, o evangelho, o cristianismo tem a ver com morte, tem a ver com entrega. É isso. É isso. Pastor Matheus, estamos chegando aqui no nosso final, nosso podcast Improváveis, com esses dois convidados. Show de bola, muito conhecimento. Pastor Matheus, fala um pouquinho aí do seu ministério Nova Aliança Garagem. Deixo aí um tempinho para você falar aí desse Legal. ministério jovem. Top. A nossa igreja está localizada na cidade de Bragança Paulista. Ali nós temos, graças a Deus, impactado pessoas, impactado gerações, impactado famílias. E nós nos movemos por uma visão, que é um modelo celular, modelo de discipulado. A gente vai deixar o endereço aqui embaixo, correndo agora aqui, ó. Pode falar. Top, hein? Tá aqui? Tá aqui. E nós estamos aqui na cidade de Bragança Paulista. Há 8 anos nós estamos desenvolvendo esse projeto. A nossa igreja
CNPJ falando, Ministério Apostólico Nova Aliança, e assim foi criada, assim foi originada, né? Originalizada, e o nome Garagem se deu por conta do Ministério de Jovens, que acabou pegando, e hoje repercutiu a nível nacional, e então agora ficou como Garagem. Garagem. E todo mundo pensa que é porque foi criado Não foi criado numa garagem. Não. Não. Não foi criado numa garagem. Eu achava que era isso. Muitos acham Todo que mundo é acha, isso. né? Garagem achava- começou Quem numa achava que era garagem. Isso aí, levanta a mão. Né? E é o seguinte, o nosso grupo de jovens chamava A Luz do Mundo. E aí nós começamos ali a crescer, 15 jovens, 20 jovens, 30 jovens, beleza. E com isso, Deus falou assim, eu quero te dar algo original. Então eu fui numa ministração do Thales Roberto, e ele falou assim que Deus iria dar nomes originais. Eu saí daquela ministração pedindo para Deus um nome original para o Ministério de Jovens. E foi aonde eu estava passando na rua do mercado, né, no centro aqui da nossa cidade, e estava assim, não estacione garagem. E o nome garagem começou a pulsar na minha frente, assim, ó. Sabe, tipo, parecia que tava em LED. Vibrando assim, Vibrando. Tipo, quase assim. Garagem. Aquilo começou a vir na minha mente. Falei, cara, garagem. Eu pedi uma revelação para Deus a respeito do que é garagem. Nenhum carro, ele foi criado para ficar estacionado dentro de uma garagem. Nenhum carro em perfeitas condições, ele foi criado para viver dentro de uma garagem. Mas, trazendo uma personificação do carro para as nossas vidas, nós também não fomos criados para ficar em quatro paredes. Porém, o carro, quando ele começa a ser utilizado, começa a realmente fazer aquilo que foi proposto para ele fazer, que é o quê? Locomoção, que é para ele transportar pessoas, transportar passageiros, enfim. Ele se desgasta ao longo do percurso, ele está ali exposto à colisão, ele está exposto a furar o pneu, ele está exposto a uma batida, ele está exposto a se desgastar, é algo natural do carro, de tempo, sol, pintura, mas aonde ele se sente protegido? Na garagem. Entende? Então a garagem é como se fosse um pit stop, é um lugar onde é a identidade do carro. A gente costuma falar que a garagem é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. E a pessoa vai, cumpre Mateus 28:19, o ID, e ela retoma para poder ser abastecida com conhecimento, palavra, para ela continuar a sua jornada ministerial, sua jornada como um pai, como uma mãe, filho, enfim, um profissional, e também no âmbito ministerial. Então é isso. Então estamos aí, né? Graças a Deus teremos uma conferência nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. Vocês estão mais do que convidados para essa conferência. Gratuita ou paga? Vai ser paga. O investimento um que nós link? estamos fazendo vai ter o link também. Vamos deixar o link Já na tem o descrição link. aqui. E o investimento é R$30 para os 4 dias. Primeiro lote, segundo lote, R$40. Serão Então, 4 corre. dias, Não gente. deixa. Para os 4 dias. Convidados? Glória a Deus. Convidados até então, pastor Jean Carlos, apóstolo Daniel, Dariel e a banda do Galpão, lá da Bíblica da Paz de São Paulo. Top demais. Tô para fechar com um preletor para segunda-feira também. Eu estarei ministrando na segunda. Pastor Felipe Valim, de Monte Sião, e pastor Matheus Veiga, do Dunamis Movement, lá de São Paulo, né? Então, tô para fechar aí com mais um Só pastor. galera de peso. Top, cara. E o tema é Revival, então é avivamento. Então, na Conferência sua essência, Revival? Conferência Revival. Show. Vai ser top. Come on, Jesus. Mestre Valdir, considerações finais falando do seu ministério. Como é que fala? É Deepen? Deepen Church, Deepen Church Começamos em Oklahoma. em Oklahoma. Já foi? Ainda não. Ainda não. Tirou o passaporte, Vaso? Já. Então pronto. Então pronto, Então, receba a sua viagem. Só agora no detalhe. Nosso pastor está aqui, a gente faz parte desse ministério Deepen Church. É um ministério que se originou em Oklahoma, começando lá. Deepen significa profundidade, mais profundo. Oklahoma é o berço, é o cinturão
do berço evangélico dos Estados Unidos, então tem muitas igrejas. E o meu pastor, começando o trabalho lá, o Senhor revelou para ele. E ele brasileiro? Brasileiro. Ele é de Maceió. Como é que é o nome do pastor? Pastor Caio Cavalcante. Caio Cavalcante. Isso, pastor Caio Cavalcante. E lá nos Estados Unidos, ele entendeu, tem muitas igrejas, mas o evangelho lá tá muito frio. Seria como se fosse o catolicismo, sabe? Pessoas não praticantes que só vão no domingo ali. Então o Senhor chamou a Deepen para levar o evangelho à profundidade. Então, começando naquele lugar, hoje a gente já tem uma igreja com vários membros, e é um ministério novo que tem crescido aí. Nós estamos cuidando de uma célula em Maceió. Maceió, uma célula online, e todos de fala portuguesa ficam com a gente. Eu e minha esposa, a gente ministra já há 2 anos essa célula. Legal que vem a internet aí agindo, né? Exatamente. Alcançando o que Exatamente. antigamente era inalcançável. O Senhor nos chamou para a juventude, né? Nós achamos que nós íamos trabalhar com jovens. O Senhor nos deu uma célula de senhores experientes. Uau! Então Clássicos. hoje nós lideramos. Clássicos. Né? Então nós estamos muito felizes, pessoas maravilhosas. E mês que vem estaremos lá com eles em Maceió. Uau! Cultuando juntos lá. Num tempo, o pastor está aqui também. Veio dos Estados Unidos para o Brasil. E Nos avise quando ele vir. sim, Nós queremos uma agenda com ele lá. maravilha. Vamos lá. E aqui no podcast, Eu né? acredito que Trazer o pastor vamos Caio ver para se ele entrevistar. se ele consegue vir aí. Ele tá vindo para voltar. Ele vai ir para Pindamonhangaba, cidade da esposa dela, a esposa dele, pertinho aqui. De repente ele pode passar em Bragança, né? Tô pedindo a Deus essa oportunidade. Não, agora tem 3 convites. Pastor Caio tá mais do que convidado. Ministério Nova Aliança Garagem. Show. Podcast Já tem mais Improváveis. Com 2? certeza. Já tem duas. Top. 2. Então eu agradeço, Tom. Obrigado pela oportunidade. Obrigado Estar aqui com vocês. vocês, Bom nesse demais. lugar, né? Nesse lugar que Deus tem preparado pra gente. É maravilhoso poder estar com vocês. Pastor Matheus? Cara, mandar um abraço pro pessoal aí que nos acompanhou, né? Vai nos acompanhar também, que Deus abençoe. A toda a galera da produção aí, que Deus abençoe. Obrigado, Tom, pelo Produção, convite. hoje produção VIP. Obrigado, Val. Deus abençoe, tamo junto. Amo vocês. Quero mandar um beijo pra minha noiva. Te amo, né, amor? Mandar um beijo pra minha mãe, senão ela fica brava também. Pastora Roda, te amo. Pastor Geraldo, te amo. Né? Igreja Garagem, amo vocês. É um prazer viver a vida com vocês. Oh. Deixa eu aproveitar também para mandar um abraço pra minha esposa, que Fica tá à aqui. vontade. Isabela, que ela tá aqui, né? Ela tá aqui, né? Tá ali. O pastor puxou, eu não posso ficar. A minha já tá Ó, virando minha o sogra, pescoço. Meu sogro, minha mãe, todo mundo aí, um beijo pra vocês, amo vocês. Obrigado, mestre, pela ajuda aí. Show. Mestre Lucas. Mestre Lucas aí Por tá trás atrás das câmeras. É Atrás o das Mestre câmeras, Lucas. mestre. Só quem tá no Instagram que viu o Mestre Lucas. Gente, muito obrigado. Agradeço a vocês aí pela disponibilidade, pelo tempo. Amém. Que bate-papo muito bom. Top. E espero que vocês aí sejam edificados por essa palavra. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Marca lá seus amigos, manda pra eles, estão precisando. Pega todos eles e vamos pra cima com mais um Improváveis Podcast. Deixa seu like e vamos que vamos, galera. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu. Nós.